Olá, boa noite a todos. Eu sou Pedro Paulo Silva, professor de Física, e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da acústica. A acústica ela está diretamente relacionada com a forma como nós recebemos e percebemos as ondas sonoras. E antes de qualquer coisa, a gente precisa definir exatamente o que é uma onda sonora, tá? As ondas sonoras, elas são ondas mecânicas. São ondas mecânicas e elas são produzidas pela vibração de um meio material. Esse meio material pode ser, por exemplo, uma película esticada, como é o caso da tampa de um tambor, pode ser uma corda tensa, como, por exemplo, a de um violão, ou ainda uma coluna de ar vibrante, como acontece nos instrumentos de sopro, tipo trombone e trompete. Né? Essas ondas sonoras, elas são ondas do tipo longitudinal, e elas têm uma característica muito importante, é que elas não se propagam através do vácuo. Diferente das ondas eletromagnéticas que passam através do vácuo, essas ondas necessitam de um meio material para poder se propagar. Tá? Bom, o que caracteriza basicamente a importância das ondas sonoras é o fato de elas nos ajudarem a perceber o mundo ao nosso redor. E, para isso, nos causa uma sensação fisiológica todas as vezes que essas ondas atingem o nosso tímpano. O nosso tímpano, na verdade, é o único órgão capaz de perceber e decodificar essas ondas. Por quê? Quando a onda atinge o tímpano que é também uma película, esse tímpano vibra. E nas extremidades do tímpano existem micronervuras que se conectam, né, entre si e que transformam esta vibração do tímpano em pulsos elétricos. Esses pulsos elétricos são encaminhados para o nosso cérebro e lá no cérebro eles são codificados e o cérebro nos faz entender que aquela energia tem um código sonoro. Né? A, E, I, O, U são códigos. Claro que esses códigos são códigos básicos, existem códigos muito mais complexos, né? Como sílabas, palavras, frases, enfim, né? Toda a nossa percepção auditiva ela está relacionada à recepção pelo nosso cérebro desses impulsos que chegam até o nosso tímpano, tá? Então, isso ocorre por quê? Porque quando a energia chega ao nosso tímpano, o tímpano vibra com a mesma frequência da energia que ele recebeu. Tá? Então, nesse caso, as ondas sonoras elas possuem frequências que são captadas e decodificadas pelo nosso cérebro a partir da recepção do nosso tímpano. Essas recepções elas não são infinitas. Existem um limite mínimo de energia, né, que o tímpano consegue interagir e um limite máximo. Na média, esse valor mínimo e esse valor máximo, né, são expressos em frequências que as ondas sonoras carregam. A menor frequência que o ser humano é capaz de ouvir gira em torno de 20 Hz. Mas existem também, né, algumas pessoas que conseguem captar ondas sonoras que têm uma frequência um pouco abaixo de 20 Hz, 18, 19 Hz. Assim como existem pessoas que não conseguem captar ondas da ordem de frequência de 20 Hz, só conseguem captar 21, 22. Então, este número não é um número fixo. Ele não é igual para todas as pessoas, mas ele é uma média. Então, o ser humano, na média, ouve, né, ou percebe ondas sonoras quando a frequência está em torno de 20 Hz para cima, a mais de 20 Hz. Tá? Bom, mas existe também um limite máximo. Né? E esse limite máximo é em torno de 20 mil Hz. Então, o tímpano ele só consegue interagir com frequências que estão dentro dessa faixa, entre 20 Hz e 20 mil Hz. No caso, 20 mil Hz equivale a 20 kHz. Então, o limite de audibilidade humana oscila entre esses dois limites, entre esses dois valores de frequência, no mínimo 20 e no máximo 20 mil Hz. Tá certo? Bom, dentro dessa forma de entender, então, as ondas sonoras, elas só são percebidas com frequências acima de 20 Hz. Caso as frequências estejam abaixo de 20 Hz, o nosso tímpano não consegue perceber,
o nosso tímpano não consegue interagir e ele não vibra com energias e frequências abaixo desse valor. Desse modo, todas as energias que possuem frequências abaixo de 20 Hz não são percebidas pelo ser humano. Essas ondas que chegam até nós são chamadas de ondas de infrassom. Tá? Da mesma forma, nossos ouvidos não conseguem perceber ou captar ondas sonoras que têm frequência acima de 20 kHz. Essas ondas que têm frequência acima de 20 kHz são chamadas de ondas de ultrassom. Então, aqui nós temos um esquema bem simples, né, do que seria um espectro sonoro. Né? Então, o som é toda e qualquer energia que tem frequência compreendida entre 20 Hz e 20 kHz. Dentro dessa faixa de frequência, nós temos o som. E dentro dessa faixa de frequência, o ser humano consegue perceber e captar essas ondas. As frequências que estão acima de 20 kHz formam a faixa das frequências do ultrassom e o homem não consegue captá-las, não consegue identificar. Abaixo de 20 Hz, nós temos as ondas de infrassom, que o homem também não consegue perceber. Né? Entretanto, alguns animais eles conseguem captar frequências que estão acima de 20 kHz, né? Que estão dentro da faixa do ultrassom. E eles conseguem perceber essas energias, né? E, nesse caso, conseguem interagir de forma mais dinâmica com o mundo à sua volta, né? Até melhor do que o ser humano. Alguns dos animais que conseguem perceber estas energias com frequências acima de 20 kHz são a baleia, o golfinho, os cães, o morcego, o elefante, né? Enfim, vários animais conseguem perceber frequências que estão acima de 20 kHz. O homem, infelizmente, não consegue captar todas essas frequências. Tá? Bom, desse modo, né, algumas aplicações importantes do som e do ultrassom, né, se destacam, e principalmente durante as provas do Enem, são muito cobrados. Tá? A intenção principal aqui não é mostrar os conceitos ou identificar os conceitos, mas sim as aplicabilidades, né, dessas ondas em determinadas situações de que tragam alguma praticidade para o ser humano. Bom, a primeira aplicação prática que nós temos conhecimento do ultrassom, tá, é o chamado apito de Galton. Esse apito de Galton ele é utilizado hoje pelos adestradores de cães. Quando o adestrador sopra o apito, nós, seres humanos, não percebemos som algum, porque a frequência sonora emitida, né, é muito acima de 20 kHz. Tá? Perceber. É como o que acontece, né, quando você tem um grupo de crianças e você apita. Quando você apita, todas elas param e prestam atenção para você. Né? Elas se voltam todas em direção ao apito. Tá? A mesma coisa acontece com os cães. Quando o adestrador sopra no apito de Galton, ele produz uma onda que tem uma frequência muito acima de 20 kHz. Tá? Nós, seres humanos, não percebemos, não ouvimos esse som. Porém, os cães ouvem. E todos eles se voltam para o adestrador. Então, ele chama a atenção e aí ele consegue, de alguma forma, né, indicar qual é o comportamento que o cão deve seguir. Tá? Então, essa talvez seja a aplicação mais antiga do ultrassom. Hoje em dia, o ultrassom ele tem uma série de aplicações práticas na indústria. Tá? E, principalmente, ele é utilizado na limpeza de peças mecânicas e solda de materiais. Existem pistolas de ultrassom, né, que direcionam o som para determinadas direções, e quando esse ultrassom atinge determinados tipos de materiais, como, por exemplo, o ferro, a ferrugem, né, ele faz com que essa ferrugem vibre. Né, e essa vibração faz com que ela solte
né, das peças metálicas e acabe caindo pela ação da gravidade. Então, depois de algum tempo, toda a ferrugem é eliminada através da utilização de ondas de ultrassom. Tá? Então, essa é uma aplicação também muito importante. Outras aplicações, uma delas é o sonar. O sonar, ele foi desenvolvido durante a Segunda Guerra, né? A palavra sonar, ela é a abreviatura de uma expressão inglesa, a expressão Sound Navigation and Ringing, tá? Nesse caso, ele é um dispositivo que é utilizado em navios para detectar obstáculos ou então para medir a profundidade, as profundidades oceânicas, né? Ele foi desenvolvido basicamente durante a Segunda Guerra com o objetivo de localizar os submarinos inimigos. Ora, em que consistia exatamente o sonar? Ele consistia em um emissor de ondas de ultrassom, né, que era colocado embaixo do casco dos navios. Esse ultrassom emitia as ondas que viajavam com uma velocidade muito alta na água. Quando elas encontravam obstáculos na sua frente, tá? Essas ondas batiam no obstáculo e refletiam e voltavam. Então havia um tempo entre a ida e a volta desse pulso, né? Desse pulso sonoro. Uma vez que se conhecia a velocidade do som na água e o tempo que esse pulso levava para ir e voltar, era fácil de calcular qual era a distância que o obstáculo se encontrava do navio. É só fazer a aplicação de uma equação muito básica, aquela expressão ΔS igual a V vezes ΔT. Não é? Então, se eu sei a velocidade sem o tempo, eu acho qual é o espaço, né, que essa onda percorreu durante esse intervalo de tempo. Com isso, eu calculo a distância. E é claro que, nesse caso, né, os navios, durante a Segunda Guerra, utilizavam cargas de profundidade, e essas cargas eram ajustadas de acordo com a profundidade que supostamente os submarinos inimigos estavam. Então, eles jogavam essas cargas na água, ela afundava, e quando atingia determinada profundidade, ela explodia e detonava com os submarinos. É claro que eles acertaram muitos submarinos, mas também eles acertaram muitos animais que estavam a uma determinada profundidade. As baleias foram realmente as que mais sofreram durante esse período, né? Muitas baleias foram mortas porque os submarinos, né, e as baleias não podem ser diferenciadas pela onda sonora. Então, ela bate e reflete em qualquer obstáculo. E isso acabou acontecendo durante muitas vezes. Hoje em dia, já não se utiliza mais o sonar com esse objetivo. O objetivo é diferente. O objetivo já é agora de identificar a localização de cardumes de peixes. Então, aí os barcos de pesca fazem dessa forma. Eles emitem ondas de ultrassom, as ondas viajam através da água, quando elas encontram os cardumes, batem e são refletidas. Ao serem refletidas, elas voltam e são detectadas, com isso eles determinam qual é a profundidade desse obstáculo e jogam as redes e trazem uma grande quantidade de peixe. É claro que essa é uma forma predatória, né, de pesca e ela não é aprovada, né, pela maioria dos países. Tá? Mas o sonar tem esta utilidade, tá? Tem várias outras utilidades além dessa. Uma outra forma de utilização das ondas de ultrassom é a ecografia. A ecografia, ela representa um estudo da estrutura interna de funcionamento do coração. Nesse caso, né, ele consiste de pequenos transdutores que são colocados no peito, ao redor do coração, e esses transdutores, eles emitem ondas de ultrassom, né, que viajam para o interior do nosso corpo. Quando encontram as paredes mais densas do coração, bate e voltam. Né? E, nesse caso, esse pulso que é coletado de volta,
ele é transformado em pequenos sinais luminosos. Cada sinal desse se juntando forma uma estrutura que é analisada e observada pelos especialistas, né, dentro dessa forma de trabalho. Então, aí nesse caso, os sinais eles são a reprodução gráfica, né, do que está acontecendo no coração. Tá? Então, por isso o nome ecografia, tá? Porque é baseado na reflexão da onda de ultrassom. Tá? E uma aplicabilidade bastante conhecida é a ultrassonografia. Essa ultrassonografia, ela é também feita com a utilização de ondas ultrassônicas, que são emitidas por um dispositivo especial. Esse dispositivo ele é chamado de transdutor. Esse transdutor ele tem uma função dupla. Ao mesmo tempo que ele gera as ondas as ondas ultrassônicas, ele também capta essas ondas de volta. Tá? Então, nesse caso, né, as ondas ultrassônicas elas viajam através dos nossos órgãos internos, né? Ao atingir a parede desses órgãos, elas refletem e voltam e são captadas novamente pelo mesmo transdutor. Então, aí no caso, eles costumam passar um gel, né, no local que vai ser examinado e passam esse transdutor sobre a pele. Cada passagem daquela, né, as ondas vão e voltam e são detectadas, e ao serem detectadas de volta, essas ondas são transformadas, né, em pulsos, em pontos, né, luminosos ou pontos numa tela. E com isso elas formam uma imagem. Né? Com essa imagem, os médicos eles podem observar o que está acontecendo com determinado órgão, né, do nosso corpo. Muita gente entende que a ultrassonografia era para identificar qual é o sexo do bebê, mas isso é apenas uma situação que é possível de ser identificada, mas não é essa a função principal. A função principal realmente, né, é fazer um estudo de como está a estrutura interna do nosso corpo. Existe uma grande vantagem na utilização da ultrassonografia em relação a outras técnicas. É porque, nesse caso, a ultrassom ela não é uma técnica invasiva. Significa dizer que ela não agride o nosso organismo. Não é? Então, nesse caso, ela é muito mais interessante do que o raio-x, por exemplo. O raio-x, que é uma onda eletromagnética, ele tem a mesma função, porém, o raio-x ele é altamente invasivo e ele causa alguns danos ao nosso organismo. Tá? E principalmente no caso das mulheres que estão gestantes. Tá? E se elas forem ao médico, elas não podem, né, não devem, em nenhuma circunstância, estar fazendo qualquer tipo de verificação de raio-x, porque isso pode, de alguma forma, afetar o feto, né, o futuro bebê. Tá? Então, a ultrassonografia também é uma técnica bastante utilizada e que também lança mão dessa capacidade ou dessa propriedade de reflexão das ondas de ultrassom. Tá certo? Bom, um outro aspecto que também é importante, que a gente deve considerar, é com relação à velocidade de propagação do som. Tá? O som ele não se propaga com a mesma velocidade nos meios materiais. Ele possui capacidade de propagação mais intensa quando o meio material é mais denso. Quanto mais denso for o meio material, maior vai ser a velocidade do som. Então, se nós considerarmos, por exemplo, o som se propagando no ar, ele possui uma velocidade. Essa velocidade oscila aí em torno de 340 metros por segundo. Né? Nos líquidos, essa velocidade aumenta bastante. Ela chega a ser algo em torno de 1.200 a 1.500 metros por segundo. Tá? E quando essas ondas sonoras viajam nos sólidos, essa velocidade se torna maior ainda, chegando a algo em torno de 5.000 metros por segundo, ou 5 quilômetros por segundo. Tá? Então, nesse caso, o que faz com que esta velocidade do som seja diferente nos diferentes meios? O que faz com que eles sejam diferentes é a aglutinação das moléculas.
Porque o som se propaga quando uma molécula se move e atinge a outra molécula. Nesse caso, a molécula carrega energia e, ao atingir a outra molécula, ela transfere essa energia. E uma molécula vai transferindo energia para outra, numa verdadeira corrente de energia. Nesse caso aí, quanto mais próximas as moléculas estiverem, mais rápido vai ser essa passagem da energia. Então, no sólido, por exemplo, as moléculas estão muito perto uma das outras. Como elas estão muito perto, é rápido que uma bate na outra, né? Já quando nós estamos no ar, por exemplo, essas moléculas já estão bem mais afastadas. Então, levará mais tempo para uma molécula se deslocar e bater na outra. Bom, então, desse modo, a velocidade do som está diretamente associada com a densidade dos meios. O som se propaga com muito maior velocidade nos sólidos, porque as moléculas dos sólidos estão muito próximas uma das outras. E se propaga com menor velocidade nos gases, porque nos gases as moléculas estão mais afastadas. E é óbvio que se nós pegarmos um outro meio, como por exemplo o vácuo, como não há moléculas no vácuo, não haverá propagação do som, né? Então, desse modo, o som está diretamente relacionado aí com a densidade do meio, né? Alguns aspectos que estão relacionados diretamente com as questões climáticas podem alterar e afetar a velocidade com que o som se propaga em um determinado meio. Dois aspectos muito importantes, né, são a pressão atmosférica, ela afeta a velocidade de propagação do som, e as variações de temperatura também afetam essa variação, por dois aspectos. Primeiro, quando a pressão aumenta, as moléculas se aproximam. Então, quanto maior for a pressão, mais próximas as moléculas estarão uma das outras. Então, nesse caso, a velocidade do som tende a aumentar. Quando a temperatura aumenta, as moléculas se afastam. Então, quanto mais elevada estiver a temperatura, quanto mais quente, mais distante essas moléculas vão estar e, portanto, menor vai ser a velocidade de propagação do som no ar. Tá? Então, dois aspectos importantes. Aumenta a temperatura, diminui a velocidade de propagação do som. Se a temperatura diminui, as moléculas se aproximam e a velocidade de propagação aumenta. Com relação à pressão atmosférica, se a pressão atmosférica cresce, né, as moléculas ficam mais juntas e a velocidade do som aumenta. Se a pressão atmosférica diminui, as moléculas se afastam e a velocidade do som diminui. Tá? De qualquer forma, seja com aumento ou diminuição de pressão e de temperatura, há alteração da densidade do meio. E este é um fator que vai fazer com que a velocidade do som sofra algum tipo de alteração. Tá certo? Como é uma onda, as ondas sonoras obedecem à equação fundamental da onda, que é a equação V igual a lambda vezes F, né? Onde o V vai representar sempre a velocidade de propagação do som, né? Lambda é o comprimento de onda e F será a sua frequência. Na média, quando a temperatura está em torno de 15 graus Celsius e a pressão está próxima de uma atmosfera, a velocidade de propagação do som está em torno de 340 metros por segundo. Todas essas informações que nós passamos para vocês, tá? Elas costumam aparecer nas provas do Enem e costumam aparecer como cobranças bem interessantes. Vamos apresentar para vocês agora um exemplo aqui, tá, de questão que está relacionada com esse aspecto que nós falamos anteriormente. Tá? Essa é uma questão do Enem do ano de 2021. Né? Foi uma questão que foi apresentada no segundo dia de prova. Veja lá, diz o seguinte: para se deslocar e obter alimentos, alguns mamíferos, como morcegos e golfinhos, contam com a sofisticada capacidade biológica de detectar a posição de objetos e animais pela emissão e recepção de ondas ultrassônicas. O fenômeno ondulatório que permite
o uso dessa capacidade biológica é a alternativa A, reflexão, B, difração, C, refração, D, dispersão e E, polarização. O fenômeno de emissão e recepção de ondas é a reflexão, né? Então, ele dá uma dica boa aqui quando ele diz, né, que eles fazem isso pela emissão e recepção de ondas ultrassônicas. Então, tanto os morcegos quanto os golfinhos, como outros animais, emitem ondas de ultrassom. Essas ondas atingem os obstáculos, batem nos obstáculos e voltam, né? Assim como acontece, por exemplo, com o sonar, que faz exatamente isso. Ele emite a onda, ela bate e volta, como acontece com a ecografia. A onda é emitida, bate no órgão e volta. Assim como também com a ultrassonografia. A onda é emitida, bate e volta. Em todos eles, o fenômeno físico que está envolvido aqui é justamente o fenômeno da reflexão. Tá? A difração não pode ser, porque a difração ocorre quando a onda contorna um obstáculo. A refração também não é, porque a refração ocorre quando a onda atravessa um meio material e passa a se propagar em outro meio, né? A dispersão é quando ocorre a separação dessa onda em frequências diferenciadas. E a polarização não acontece com o som. Tá? Então, a única resposta correta aqui é a letra A, que é a reflexão, tá certo? Então, verifique que a questão não é uma questão difícil, né? É uma questão apenas de você raciocinar e refletir em cima do que ele coloca. Vamos ver um segundo exemplo aqui, né? Diz o seguinte: baleias, morcegos, golfinhos e cães possuem uma característica em comum. São capazes de ouvir sons A, fortes, B, fracos, C, graves, D, agudos e E, ultrassônicos. Bom, som fortes e som fracos, eles estão diretamente associados com a energia com que o som é emitido e estão muito basicamente relacionados com a amplitude da onda sonora. Sons graves e sons agudos estão associados com a frequência com que os sons são emitidos. Sons graves são frequências mais baixas e sons agudos são frequências mais altas. E os ultrassônicos são aqueles que possuem frequência acima de 20 kHz. E como nós já falamos anteriormente, tanto baleias, morcegos, golfinhos, cães, ratos, gatos, elefantes, eles conseguem perceber as ondas de ultrassom. Então, a resposta correta aqui, a única que cabe, né, nesse caso, é a letra E. Eles percebem sons ultrassônicos. Tá? Um outro exemplo. Dentre as alternativas apresentadas abaixo, assinale a que contém apenas as aplicações do ultrassom. É importante que a gente não confunda as ondas de ultrassom com ondas eletromagnéticas, tá certo? Então, aqui nas alternativas, eu posso eliminar logo direto todas aquelas que possuem nas respostas algum tipo de radiação eletromagnética. No caso aqui, por exemplo, raio-x é uma radiação eletromagnética, então a letra A está fora, não é? Então não pode ser a letra A. A letra D também tem raio-x, então a letra D também não pode ser. E na letra E também raio-x. Então eu estou eliminando logo de uma vez três alternativas: A, D e E. Nenhuma delas pode ser, porque nessas alternativas está constando o raio-x. E o raio-x não é uma onda ultrassônica. O raio-x é uma onda eletromagnética. Tá certo? Bom, então eu estou com duas alternativas: ou é B ou é C. Né? Na letra B, ele fala em eletrocardiograma. O eletrocardiograma ele funciona a partir de impulsos elétricos, né, que são emitidos, né, através de um maquinário e produzem, né, um gráfico. Né? Então não pode ser eletrocardiograma, não pode ser, né, porque ele trabalha com impulsos elétricos. A ecografia
nós já vimos que é utilizada para o estudo do comportamento do coração. As ultrassonografias e o sonar também utilizam ondas de ultrassom. Então, nesse caso, a resposta que cabe aqui é apenas a letra C. Tá? Então, nós podemos fazer por eliminação. Não pode ser A, D e E, por conta da presença do raio-x, que é uma onda eletromagnética, e na letra B não pode ser por conta do eletrocardiograma, que funciona com a base de impulsos elétricos, e não ondas sonoras ou ondas ultrassônicas. Então, a resposta que cabe aqui é a letra C, né? Ecografia, ultrassonografia e sonar. Tá? Bom, além dessas situações que nós vimos há pouco, nós podemos ainda continuar falando a respeito da forma como o ser humano consegue perceber as ondas sonoras. Tá? E nós vamos chamar para essa forma, essa capacidade, ou essa maneira que o ser humano tem de perceber as ondas sonoras, nós vamos chamar para elas de qualidades fisiológicas do som, tá certo? Então, o que são as qualidades fisiológicas? São as diferentes características que o nosso ouvido consegue distinguir no som. Essas qualidades são basicamente três: a altura, a intensidade e o timbre. Tá? Inicialmente, a altura. A altura ela é a qualidade fisiológica que permite que o ouvido humano consiga diferenciar um som grave de um som agudo. Tá? Um som grave é um som gutural, vamos entender assim, é um som grosso, né? E um som agudo é um som fino. E nesse caso, quando a gente consegue diferenciar um som grosso de um som fino, nós estamos, na verdade, diferenciando um som grave de um som agudo, tá certo? E o que permite que a gente faça esta diferenciação? O que permite que a gente faça a diferenciação entre esses sons é a frequência com que esses sons são emitidos, tá certo? Desse modo, um som grave é um som que tem uma frequência muito baixa. E um som agudo é um som que tem uma frequência muito alta. Então, um som de 20 Hz é um som grave. E um som de 20 kHz é um som agudo. Quanto maior a frequência, mais agudo o som. Né? Então, aqui nós temos um espectro de frequências. Né? 20 Hz é um som subgrave. Entre 63 e 250 Hz, nós temos um som grave. Tá? Entre 250 e 640 Hz, nós temos os sons chamados de médios baixos. Entre 640 e 2,5, os médios. Entre 2,5 e 5 kHz, os altos. E entre 5 kHz e 20 kHz, os sons muito agudos. Esse espectro aqui, ele foi colocado apenas a título ilustrativo. Vocês não devem se preocupar de ficar tentando decorar ou gravar esses valores, tá? Que isso não é relevante. O que é importante realmente é que você compreenda e entenda que a altura é a qualidade que permite que você faça a distinção clara entre um som grave e um som agudo. Né? E a diferença básica entre um som grave e um som agudo é a sua frequência. Quanto mais baixa a frequência, mais grave o som. Quanto mais aguda esta frequência, mais alto o som. Tá? É importante a gente entender essa coisa de som alto e som baixo, né? Porque muitas vezes, quando você chega em casa, você acha que o som da televisão está muito baixo, né? Você quer aumentar o volume. Então, na verdade, o som da televisão ele não está baixo, fisicamente falando, porque baixo seria se o som estivesse muito grave. Na verdade, o som está fraco. Mas muitas vezes você chega e diz assim, não, o som está muito alto. Na verdade, ele não está alto, ele está forte, porque um som alto é um som agudo. Então, como isso não é muito da nossa praxe, não é muito do nosso dia a dia, a gente confunde som forte com som alto.
né? E som baixo com som fraco. Mas, na verdade, as expressões baixo e alto estão se referindo a frequências. Então, um som baixo é um som que tem uma frequência baixa. Um som alto é um som que tem uma frequência alta. A gente vai voltar daqui a pouco para falar a respeito dessa questão de forte e fraco, para a gente tentar entender melhor isso, tá certo? Por ora, é importante que a gente entenda. E eu acho que um exemplo muito bom para você tentar gravar e fixar isso é a comparação entre o som emitido por um homem e o som emitido por uma mulher. Normalmente, os homens emitem sons com frequência muito baixa. Tá? Essa frequência está compreendida entre 100 e 200 Hz. Então, são sons mais graves. Já a mulher, ela emite sons com uma frequência bem maior, uma frequência mais alta. E o som emitido pelas mulheres tem frequência compreendida entre 200 e 400 Hz. No caso, geralmente esse som é mais agudo. Tá? Então é por isso que se fala que o homem fala grosso e a mulher fala mais fino. Né? Na verdade, falar grosso significa dizer que a voz, né, carrega um som com uma frequência mais baixa. E falar mais fino significa dizer que a voz carrega um som com uma frequência mais alta. Tá certo? Normalmente, esse padrão de emissão vocal não tem mais sentido nos dias de hoje, né? Mas, enfim. E algumas coisas importantes, algumas informações importantes com relação à altura ou à comparação entre frequências, tá? A primeira delas é que existe uma grandeza chamada de intervalo, tá? Essa grandeza, ela representa a razão entre duas frequências. Vamos chamar essas frequências de F2 e F1, tá certo? E essas frequências são produzidas por dois sons distintos. Vamos pegar o exemplo que nós acabamos de ver de frequência mínima de homem e de mulher. A frequência mínima, né, do homem é 100 Hz. E a frequência da mulher é em torno de 400 Hz. Então, se nós formos comparar essas duas frequências, a frequência 2 é sempre a maior. Né? Então, a frequência 2 é 400. A frequência 1 é sempre a menor. A frequência 1 é 100. Então, 400 por 100 dá 4. Então, o intervalo, né, entre essas duas frequências é 4. Tá? A gente vai entender melhor por que isso é importante. Né? Então, o intervalo é sempre a comparação entre dois valores de frequência. Sempre a razão entre a frequência mais alta e a mais baixa. Normalmente, esse valor dá maior do que 1. Tá? 1 ou maior do que 1. Outra informação importante, né? São os chamados intervalos especiais. Esses intervalos especiais a gente precisa ficar atento, porque de repente ele pode aparecer numa prova, tá certo? Então, um dos intervalos especiais é o que a gente chama de uníssono. O uníssono, ele muitas vezes é desejado, tá, em corais ou em apresentações de orquestra. Quando nós temos nos corais, por exemplo, diversas pessoas que possuem emissão vocal com frequências diferentes. Tá? E se deseja que todos emitam o som com a mesma frequência. Bem, aí se isso acontece, se todos os sons são emitidos com a mesma frequência, significa dizer que a frequência de A é igual à frequência de B, que é igual à frequência de C, enfim, todas as pessoas emitem sons com a mesma frequência, não é? Então, nesse caso, eu diria que F2 é igual a F1. Ora, se as frequências são iguais, por exemplo, a frequência do 2 é 200 Hz, a frequência do 1 é 200 Hz. Ou seja, o João emite um som com frequência de 200 Hz e o José emite um som com uma frequência de 200 Hz. Na hora que eles estão cantando, que eles estão entoando uma canção, eles emitem sons com a mesma frequência. Se nós fizermos a comparação, 200 por 200 vai dar 1.
Então, nesse caso, quando o intervalo de frequência é 1, a gente vai dizer que as fontes sonoras estão em uníssono, tá? Significa dizer que elas estão emitindo os sons com a mesma frequência, tá? Esse é um intervalo especial, tá? Então, o intervalo especial aqui é 1, tá? Frequências de mesma intensidade, intervalo 1. Se o intervalo é 1, o intervalo é chamado de uníssono. A segunda situação, né? Quando nós temos sons que são emitidos com frequências diferentes, sendo que uma frequência é o dobro da outra. Então, no caso, por exemplo, né, vamos imaginar que um determinado aparelho ou uma determinada fonte emite um som com frequência de 400 Hz. E que um outro aparelho ou uma outra fonte emite o som com frequência de 200 Hz. Bom, quando nós vamos comparar 400 com 200, vamos sempre dividir o maior pelo menor, tá? 400 divididos por 200 vai dar 2. Então, o intervalo é 2, não é 1. Então, o intervalo não é uníssono. Todas as vezes que isso acontecer, todas as vezes que o intervalo for 2, significa dizer que uma frequência é o dobro da outra. Então, a gente diz que esta frequência está uma oitava acima da anterior. Então, se eu tenho uma frequência de 200 Hz, a frequência que está uma oitava acima dela será 400. E se eu tiver uma frequência de 300, qual será a frequência que está uma oitava acima dela? Será o dobro disso, será 600, tá certo? Sempre dessa forma. Se eu tenho uma frequência de 500 Hz, a frequência que está uma oitava acima dela tem o dobro da frequência. Então, no caso, 1000, tá certo? Então, esse é um outro intervalo especial, porque a razão é sempre 2. Então, nós vimos intervalos com razão 1 e intervalo com razão 2. Intervalo com razão 1, uníssono, com razão 2, oitava. Mas e se o intervalo não tiver razão 1 nem razão 2? Bem, aí o que pode acontecer é que esse intervalo entre os dois sons continue dando um número inteiro. Por exemplo, 3, 4. Posso pegar, por exemplo, um som que tem uma frequência de 600 Hz e um outro som que tem frequência de 200 Hz. Quando eu vou comparar os dois, eu vou sempre dividir o maior pelo menor. Quando eu divido 600 por 200, vai dar 3. Bom, então não deu nem uníssono e nem oitava. Deu 3. Né? Quando isso acontece, quando a razão entre as duas frequências dá um número inteiro diferente de 1 e de 2, tá? Esta frequência é chamada de harmônico. Tá? Então, nesse caso, né, a frequência é 3 vezes maior do que a outra. Então, nesse caso, eu diria que a frequência representa o terceiro harmônico do som fundamental. Lembram no exemplo anterior, quando eu estava falando da comparação entre a frequência mínima emitida pela voz de um homem, que é 100, e a frequência máxima emitida pelo som da mulher, que é 400? Quando a gente faz a comparação, né, a gente vai sempre dividir o maior pelo menor. 400 dividido por 100 vai dar 4. Então, não é uníssono, não é oitava. A razão é 4. Quando isso acontece e a razão é um número inteiro, então eu vou dizer assim, que a voz feminina, tá certo? É o quarto harmônico da voz masculina. Tá? E se a razão der 5? Então nós teremos que uma frequência é o quinto harmônico da outra. E se der 6? A razão é o sexto harmônico da outra. Tá certo? Então, mas se acontecer desta razão não dar um número inteiro, tá? Então ela não é um harmônico, tá certo?
Por exemplo, uma razão é 300 e a outra, uma frequência é 300 e a outra é 200. Quando eu faço a razão, dá 1,5, tá certo? Então, esse não é um intervalo especial, tá certo? Tá? Somente são intervalos especiais aqueles em que a razão dá um número inteiro. Bom, além disso, né, todas essas informações estão associadas com a frequência. Então, aqui, a característica principal é a frequência. Bom, mas o que acontece se a característica principal não for a frequência? Bom, aí nós temos uma outra qualidade fisiológica. Tá? Desculpe, essa qualidade fisiológica é a intensidade. E nós vamos representar a intensidade pela letra I. A intensidade, ela é a qualidade fisiológica que permite que os ouvidos humanos consigam fazer a diferença entre o que é um som fraco e o que é um som forte, tá certo? Nesse caso, a intensidade sonora, ela está associada com a energia que a onda sonora carrega. Tá? Nesse caso, nós podemos calcular esta intensidade, né, a partir de uma expressão bem simples. Né? A intensidade seria a potência carregada pela onda numa determinada área. Bom, aí nesse caso, a potência, né, não sei se vocês estão lembrados, ela pode ser calculada através da relação energia no tempo. Então, energia sobre tempo é potência. Né? Então, a intensidade seria a energia sobre área vezes tempo. Energia é joule, área é metro quadrado e tempo é segundo. A unidade de intensidade de onda sonora ou intensidade sonora pode ser dada em joule por metro quadrado por segundo, ou, como é mais comum, o watt por metro quadrado, tá certo? Então, nesse caso, para a gente entender exatamente o que é a intensidade, não é tão fundamental que a gente fique preocupado com a equação ou com essa expressão que mede a intensidade, mas sim o que é essa intensidade. Então, aqui eu coloco duas aparelhagens, né, dois eu não sei que aparelhagens são essas, mas uma é o Rubi, se eu não estou enganado, a outra é o Tupinambá, não sei quais são as duas. Tá? Mas são duas aparelhagens, né? E o que uma aparelhagem faz? Ela é colocada para que as pessoas ouçam música. E normalmente essas aparelhagens têm caixas imensas, enormes. Né? E quando elas são colocadas para funcionar, o som fica muito, muito forte. Né? Tá? Estávamos falando a respeito da intensidade, né? Que é a qualidade fisiológica que permite que você faça a distinção entre o que é um som forte e um som fraco. Né? É importante que a gente estabeleça essa comparação, porque no nosso dia a dia, no nosso métier, nós estamos acostumados a falar que um som muito forte é um som alto, tá? E que um som muito baixo é um som fraco. Mas quando a gente fala em termos físicos, as palavras forte e fraco estão associadas com intensidade. Um som forte é um som que carrega muita energia e tem uma intensidade alta. Um som fraco é um som que carrega pouca energia. Tá? Entretanto, se nós falarmos que o som é alto, não significa que ele carrega muita energia, significa que a frequência dele é alta e que ele é um som muito agudo. Tá? Ao contrário, se nós dissermos que o som é um som que tem uma frequência, que ele é um som baixo, nós estamos querendo dizer que ele é um som que tem uma frequência baixa, ele é um som grave, tá certo? Então, não necessariamente um som forte é um som agudo. E nem tampouco um som fraco é necessariamente um som grave. Tá certo? Então, as palavras alto e baixo aqui, que são usadas no nosso dia a dia para caracterizar os sons fortes e os sons fracos, é um equívoco. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso na hora de fazer ou de responder uma questão, tá? Porque
os formuladores se utilizam muito dessa confusão, dessa divergência da nossa fala do dia a dia para o conceito físico para colocar nas provas. Tá? Então você tem que ficar muito atento. Um som forte é um som que carrega muita energia. E essa característica, né, de carregar energia está associada com a amplitude da onda. Então, um som forte tem uma amplitude grande. Um som fraco tem uma amplitude pequena. Tá? Um som alto é um som muito agudo. E um som baixo é um som muito grave. Então, essas informações que eu estou passando para vocês, é importante que vocês tentem, sempre que for possível, relembrar isso, porque na hora da prova eles gostam muito de colocar isso, porque algumas vezes o aluno ele é levado a pensar pelo senso comum, por aquilo que ele utiliza na fala do dia a dia. E nem sempre isso que a gente fala no dia a dia é correto fisicamente. É claro que você não vai chegar em casa, né, e dizer para ninguém assim, olha, fulano, a televisão está muito alta. Aí você vai dizer assim, não, ela não está alta porque o som não está agudo. O pessoal vai dizer assim, o que é isso? O cara começou a estudar para a prova do Enem, agora tá ficando assim perturbado, né? Ele está mudando tudo. Não, mas não precisa. Você deve, inclusive, continuar mantendo a sua fala de forma coloquial. Mas tome cuidado na hora da prova por conta desses conceitos. Vou repetir. Som forte é um som que carrega muita energia e que tem uma amplitude grande. Um som fraco é um som que carrega menos energia e tem uma amplitude pequena. Um som alto é um som que possui uma frequência muito alta, é um som muito agudo. E um som baixo é um som grave, é um som que carrega uma frequência menor, mais baixa, tá certo? Isso é muito comum de ser utilizado nas provas, muito cuidado, tá certo? Então, a intensidade das ondas sonoras, né, ela é algo que precisa também ser medido. Como a intensidade está associada com a questão do som ser fraco ou o som ser forte, né, deve existir uma intensidade mínima de som capaz de sensibilizar os nossos tímpanos, mas assim como também deve existir uma intensidade máxima. Esses limites são bem estabelecidos, tá? São bastante conhecidos. A intensidade mínima ela é de 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Ela é chamada de limiar mínimo de audibilidade. Tá? Abaixo disso, o ser humano não consegue detectar qualquer tipo de som. Mas também existe o limiar de audibilidade ou de intensidade máxima, que é próximo de 1 watt por metro quadrado. Tá? Quando a energia possui uma intensidade da ordem de 1 watt por metro quadrado, ela pode, e na maioria das vezes consegue, provocar efeitos dolorosos, provoca uma sensação de dor. Né? Por conta disso, esse limiar máximo de audibilidade é chamado de limiar de dor, tá certo? Então, existe um limiar mínimo e um máximo para essa percepção. Por conta disso, se estabeleceu um conceito chamado de nível de intensidade sonora, que é representado pela letra grega beta. Né? Então, o nível de intensidade sonora ele é uma razão, é uma grandeza, desculpe, que mede a razão entre a intensidade do som que atinge o nosso ouvido, tá certo? E a intensidade mínima que ele é capaz de perceber. Então, o nível de intensidade é a razão entre a intensidade que você recebe e a intensidade mínima que nós conseguimos perceber, né? Bom, nesse caso, esse nível de intensidade sonora, ele acaba sendo definido como um logaritmo decimal, tá certo? E esse logaritmo decimal,
tem a expressão beta log de I sobre I0, onde I representará o nível da intensidade do som que nós estamos percebendo. E I0 representará o nível mínimo de audibilidade, que no caso é da ordem de 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. A unidade do nível de intensidade sonora é o BEL, símbolo B maiúsculo, tá certo? Mas a gente não costuma usar esta unidade, a gente usa uma subunidade que é o decibel, tá? Então, o decibel, ele é 1/10 do bel, tá? Então, existem escalas que medem, né, o nível de intensidade sonora em decibéis. Aqui nessa figura, nós temos diversos valores, né? Por exemplo, este aqui é o ruído de um escritório, que está na ordem de 60 decibéis. Tá? Um liquidificador, o som emitido por ele tem um nível de intensidade sonora da ordem de 75 decibéis. Né? Um carro, né? O motor de um carro da ordem de 90, né? Uma britadeira 100, uma guitarra daquelas estridentes 110, tá? E um avião, o jato de um avião da ordem de 120 decibéis. Né? É claro que quanto maior for o nível de intensidade sonora, maior será a sensação desagradável, né, que o som vai provocar. E quanto mais desagradável for este som, maior será a probabilidade de sentir dor. Né? E quanto mais alto é o som, maior é a poluição sonora. Então, a poluição sonora está diretamente relacionada com a intensidade. E a intensidade está relacionada exatamente com a amplitude. Quanto maior for a amplitude, mais forte é o som e maior é a intensidade sonora e maior é o nível de intensidade. Tá certo? Bom, e a outra qualidade fisiológica do som, que também é importante, é o timbre, né? O timbre, ele é a qualidade fisiológica que vai permitir com que o nosso ouvido seja capaz de diferenciar sons que tenham a mesma altura e a mesma intensidade, mas que sejam emitidos por fontes sonoras diferentes. Tá? Numa orquestra, por exemplo, né, a maioria dos sons possuem a mesma altura. A mesma altura significa dizer que eles têm a mesma frequência. E a grande maioria deles tem a mesma intensidade. Significa dizer que eles têm a mesma amplitude. Mas, como eles são emitidos por fontes diferentes, nós conseguimos perceber que os sons são diferentes. E essa capacidade que a gente tem de identificar sons diferentes, que têm a mesma intensidade, mas que têm a mesma altura e que são produzidas por fontes diferentes, é chamada de timbre. Cada instrumento desses aqui tem um timbre diferente, tá certo? Então, nesse caso, o timbre ele é caracterizado pela forma da onda. Tá? A onda que é produzida, por exemplo, por um violino, aqui, né? Acho que aqui é um violino, tá? Pode ter a mesma frequência e a mesma intensidade da onda produzida por um trompete, que também pode ter a mesma intensidade e a mesma frequência do som produzido por um órgão ou por um piano. Tá certo? Então, aqui nesse caso, os sons que são emitidos pelo piano, pelo violino e pelo trompete chegam aos nossos ouvidos e são percebidos de formas diferentes. Por quê? Porque eles são produzidos por elementos diferentes, por fontes sonoras diferentes, tá certo? E cada fonte sonora produz o som ou a onda numa determinada forma.
tá certo? E quando isso atinge os nossos ouvidos, a gente consegue estabelecer a diferença entre o que é o som do piano, o que é o som do violino, o que é o som do trompete, o que é o som do violão, o que é o som da guitarra, né? Então, essa qualidade fisiológica que permite que a gente faça a distinção entre sons emitidos por fontes diferentes é o timbre, tá certo? Tá? Bom, essas informações que eu passei agora para vocês sobre timbre, intensidade e altura também são muito cobradas nas provas do Enem, né? Então, nós vamos ver agora aqui algumas situações corriqueiras, né? Vamos ver, por exemplo, este aqui, que é uma questão do Enem do ano passado, né? É uma questão do Enem de 2021, que foi uma questão que foi aplicada no segundo dia de prova. A questão diz o seguinte, ó: para afinar um violão, um músico necessita de uma nota para referência. Por exemplo, a nota Lá de um piano. Dessa forma, ele ajusta as cordas do violão até que ambos os instrumentos toquem a mesma nota. Mesmo ouvindo a mesma nota, é possível diferenciar o som emitido pelo piano e pelo violão. Essa diferenciação é possível por quê? Ora, veja só. Ele está dizendo que quando vai afinar um instrumento, né, a pessoa escuta primeiro o som emitido por um piano e ela tenta reproduzir este som no violão. Então, o som emitido no piano tem a mesma frequência do som emitido no violão. Tem a mesma intensidade, porém, a gente consegue perceber que os dois sons são diferentes. E qual é a qualidade fisiológica que permite que a gente faça essa distinção, né? Bom, é a ressonância? Não, não é a ressonância. A ressonância ocorre quando dois sons diferentes interagem entre si, tá certo? É a potência do som emitida pelo piano que é maior do que a do violão? Não é. Eles, inclusive, devem ter a mesma intensidade. Se tem a mesma intensidade, deve ter a mesma potência e a mesma energia. A intensidade do som emitido por cada instrumento é diferente? Não, não é diferente. Eles têm a mesma intensidade e têm a mesma frequência, né? O timbre do som produzido por cada instrumento é diferente? Com certeza. Com certeza. Cada instrumento tem o seu próprio timbre, que é a forma como ele produz as ondas, tá certo? Então a letra D está correta. E a letra E? A amplitude do som emitido por cada instrumento é diferente? Não. Se nós falamos que eles têm a mesma intensidade, então eles têm a mesma amplitude, tá certo? Então a resposta que cabe aqui é a letra D. Certo? Então, essa era uma questão do ano passado. Observe que ela era uma questão simples, relativamente simples, e daria para você matar ela de boa, né? Então, bastava você prestar atenção no que está escrito. Ora, se ele diz que aqui, né, ele necessita de uma nota de referência, né? Então, dessa forma, ele ajusta, ambos os instrumentos toquem a mesma nota. Se toquem a mesma nota, significa dizer que eles vão ter a mesma frequência e vão ter a mesma intensidade, né? Então, o que diferencia um do outro não pode ser a frequência, não pode ser a intensidade. O que diferencia um do outro é o timbre. Tá? E a resposta seria a letra D. A questão é relativamente simples, acho que seria uma questão tranquila que dá para matar de boa. Tá? Bom, outra questão. Essa questão é uma questão da prova do Enem de 2013. Ela foi uma questão que foi aplicada no segundo dia de prova também, né? Bom, diz o seguinte: visando reduzir a poluição sonora de uma cidade, a Câmara de Vereadores aprovou uma lei que impõe o limite máximo de 40 decibéis para o nível sonoro produzido após as 22 horas. Ao aprovar a referida lei, os vereadores estão limitando qual característica da onda? Bem, se ele está falando em poluição sonora, automaticamente você já pensa em intensidade sonora, nível de intensidade sonora. Se você pensa em nível de intensidade sonora, você pensa em som forte ou em som fraco.
quando pensa em som forte ou fraco, você imediatamente associa com amplitude do som, tá certo? Então, olhando aqui, ele fala, a característica que deverá ser limitada será a altura da onda sonora? Não, porque quando fala em altura, está falando em frequência, e frequência é verificar se o som é grave ou se o som é agudo. A amplitude da onda sonora, com certeza. Já que ele está falando em poluição sonora, ele está falando em intensidade, e se fala em intensidade, está falando em amplitude. Então a letra B está correta. A letra C, a frequência da onda sonora? Não, não pode ser, porque a frequência estaria fazendo com que o som ficasse grave ou agudo, e não é o caso. A velocidade da onda sonora? A velocidade não interfere na forma como você ouve, tá certo? O timbre da onda sonora? Não, porque nesse caso o timbre só é uma qualidade que permite diferenciar uma onda de outra, e não seria o caso. Então a resposta que cabe aqui realmente é a letra B, né? É a amplitude da onda sonora. Tá? E para finalizar, uma questão ainda do Enem de 2021, que também foi aplicada no segundo dia. Observe, diz o seguinte: os fones de ouvido tradicionais transmitem a música diretamente para os nossos ouvidos. Já os modelos dotados de tecnologia redutora de ruído, que é o cancelamento do ruído, são os CR, além de transmitirem música, também reduzem todo o ruído inconsistente à nossa volta, como o barulho de turbinas de avião e aspiradores de pó. Os fones de ouvido CR não reduzem realmente barulhos irregulares, como discursos e choros de bebês. Mesmo assim, a supressão do ronco das turbinas do avião contribui para reduzir a fadiga do ruído. Um cansaço persistente provocado pela exposição a um barulho alto por horas a fio. Esse aparelho também permite que nós ouçamos músicas ou assistamos a vídeos no trem ou no navio, a um volume muito menor e mais seguro. Isso está disponível lá num link aí que foi acessado em 2015. É um texto adaptado. E aí ele fala: a tecnologia redutora de ruído, CR, utilizada na produção de fones de ouvido, baseia-se em qual dos fenômenos ondulatórios? Então, aqui ele dá várias informações: absorção, interferência, polarização, reflexão e difração. Bom, a absorção é a capacidade que o dispositivo teria de absorver energia. E um fone não absorve energia, né? Ele não faz isso. Interferência seria, nesse caso, a capacidade que o fone teria de emitir ondas, né, que interagiriam com o ruído exterior, e uma acabaria anulando a outra. Esta é uma boa alternativa. Polarização não é possível, porque o som não polariza, quem polariza é só a luz. Reflexão. Não é a reflexão, porque a reflexão ela se baseia no fato do som não conseguir passar através de um obstáculo, bater e voltar com a mesma intensidade. E a difração é a capacidade de contornar obstáculos. Então, a única resposta plausível aqui é a interferência. Tá? Por quê? Porque os modelos, né, de fone de ouvido, eles emitem ou transmitem ou produzem, né, ondas que têm a capacidade de interagir com ondas que vêm do exterior. Tá? Essa questão, inclusive, ela caiu 3 anos seguidos nas provas do Enem. Tá? Cada ano eles faziam uma mudança pequena no texto, mas a interpretação final acaba sendo a mesma. Por isso que coloquei ela aqui para vocês. Né? Nesse caso, qual é o fenômeno que é capaz de anular a intensidade sonora? É apenas a interferência.
É o único fenômeno em que há destruição ou construção de amplitude de ondas. Certo? A interferência construtiva aumenta a amplitude, faz o som ficar mais forte. A interferência destrutiva, né, diminui a amplitude e faz o som ficar mais fraco. Certo? Então, a resposta que cabe aqui é a de interferência. Tá certo? Bom, de uma maneira geral, esse assunto, né, é um assunto que cai com bastante frequência nas provas, tá certo? Então, espero ter contribuído com vocês para que vocês possam, no momento da prova, lembrar um pouquinho de mim e, quem sabe, encaminhar as questões na direção certa. Tá certo? Então, a gente vai ficando por aqui, pessoal. Uma boa noite a todos e na próxima oportunidade a gente volta a falar de um outro assunto, tá bom? Então, até uma próxima oportunidade, até um próximo momento, tá certo? Uma boa noite a todos.